Graça e a paz de Cristo, queridos. Deus abençoe a todos. Estamos iniciando mais uma semana, né? Segunda-feira. Em tese, ela é a semana começa as atividades de muitas pessoas. No meu caso, não é muita de coisas, porque eu trabalho um dia sim, um dia não, todo dia, ou um dia sim, um dia não, de trabalho. Mas, para outras pessoas aí, para a maioria, né? Começa hoje mais uma semana de serviço. Por isso, é muito importante que essa mensagem que de hoje seja importante para você ouvi-la, né? Então, por isso que a gente sempre pede o nosso o que nós sempre almejamos aqui ver é as pessoas, né, assistindo a mensagem logo pela manhã, né? Logo pela manhã já assistindo a mensagem para poder sair. Não é horóscopo, não. É que Deus talvez quer falar contigo alguma coisa especial e você precisa estar atento no dia que vai se seguindo. Bom, eu queria te pedir o seu like. Eu sempre estou pedindo agora o seu like, porque como nós queremos divulgar essa mensagem por todo mundo, então é preciso que você me ajude aí, deixando o seu like, o seu comentário, se for preciso. Eu sei que é vida corrida, mas primeiro no like, né? Só apertar ali OK, acabou, não tem problema nenhum. Vamos lá, o tema de hoje, nessa segunda-feira, dia 27, é Camaleão Humano. Vamos ouvir a história e depois a moral da história. Um artista chinês conhecido como Camaleão Humano se mistura à paisagem ao seu redor, pintando seu corpo para combinar com um pano fundo escolhido. Ele de cenas, já se pintou de cenas da vida real, muros grafitados, prateleiras de supermercados e até cabines telefônicas. Como cristão, às vezes tentamos andar sobre a tênue entre misturar-se ao mundo ao redor e sobressairmos como cidadãos de uma subcultura restrita. Ao nos moldarmos do mundo, somos testemunhas ineficazes de Cristo. Se pregarmos de um ponto de vista mais santo, poderemos nos afastar dos que precisam da graça de Deus. Zaqueu desenvolveu convicções piedosas após conhecer Jesus, que não foram resultados de pregação de Cristo. Quando ele voluntariamente disse: se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus celebrou a sua mudança de coração. Embora certamente seja preciso confrontar palavras e comportamentos pecaminosos, podemos ser gentis e afáveis com pessoas que recebam as necessidades de Deus. Embora Jesus se interessasse pelos pecadores, ele nunca participou de seus pecados. Fato, né? O mestre visitou a casa de Zaqueu, mas não fez negócio com ele e nem aceitou o dinheiro escuso do homem pecador. Jesus tinha mais influência sobre Zaqueu do que a maioria dos publicanos e ricos tinham sobre ele. Quando nos aproximamos de pessoas não cristãs, devemos considerar como podemos conduzi-las a Cristo. Em vez de mudar nossas convicções para se adequar às convicções delas, em vez de moldar nossas convicções para que venhamos adequar às convicções delas. Se seguirmos a liderança de Jesus no que se refere ao relacionamento com as pessoas e culturas ao nosso redor, encontraremos equilíbrio entre estar no mundo, mas não ser do mundo. Hoje, infelizmente, né, em alguns casos aí lamentáveis sobre a questão do mau testemunho, das pessoas não testemunharem de Cristo como deveriam testemunhar, nós sempre dizemos desde a antiguidade, né, que que a maior pregação, né, eu vi isso no meu primeiro pastor, o saudoso pastor Raimundo Linhares, ele sempre fala que o maior testemunho, ele sempre falava isso na igreja e nós acompanhamos esse desenvolver disso, né, que o maior testemunho para os não cristãos é a nossa própria vida, nossa forma de tratar, nossa forma de lidar com as pessoas. E hoje o cristianismo, ele está assim, sabe, as pessoas eles entram para a igreja, a palavra exatamente é essa, entram para a igreja, mas não se converte. Em alguns casos, e creio que não sejam muitos casos, não seja de muitos exemplos,
E às vezes pastores em si não têm a responsabilidade de chamar as pessoas, chamar essa responsabilidade para você, para ele, e fazer com que as pessoas que estão na igreja dele procurem ter esse conhecimento bíblico, né? Conhecimento bíblico para testemunhar lá fora. A igreja não é lugar de testemunhar, a igreja é lugar de se abastecer, se buscar informações para que quando for lidar com o mundo, saibam como resolver as suas questões. Então esse é um problema muito sério hoje, e nós pastores, às vezes negligenciamos, e às vezes muitos pastores deixam de lado, né, não consagram pessoas impróprias para o ministério, dão oportunidade para as pessoas testemunharem ou para poder cantar e pregarem, mas essas pessoas em si vivem uma vida não adequada, vão muito menos aos cultos, né? Não tem aquela coisa de vir aos cultos, e quando vem aos cultos já tem oportunidade para pregar, tem oportunidade de cantar. Nós temos que dar uma brecada nisso tudo aí, para poder ensinar para elas que a responsabilidade começa dentro da igreja. Então, se não tem responsabilidade com o reino de Deus, imagina lá fora. Aí que as coisas vão piorar mais, vai ficar pior ainda. E aí, por conta disso, nós vemos aí uma série de situações, de exemplos de mau testemunhos, de pessoas vivendo uma vida totalmente informal com Cristo, né? E olha o que diz aqui o texto, né? E o que nós lemos aqui. Eu fiz questão de ler esse texto, e esse texto é muito interessante. João capítulo 19, versículo, perdão, João capítulo 15, versículo 19. Eu vou repetir. João capítulo 15, versículo 19, que diz o seguinte: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário. Eu os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Então, se, vamos entender aqui a primeira parte desse versículo. Se eu fosse do mundo, o mundo amaria o que era meu. Então, alguma coisa está dando aí a entender que as pessoas estão no mundo, não mudaram do mundo, porque o mundo estão adorando a forma que eu escuto hoje, isso, a forma que cultuam, que as liturgias são hoje, elas são liturgias muito iguais ao mundo, então eles estão gostando disso. Quando a igreja entra para um processo de reverência, um processo de adoração, verdadeiramente, aí a gente vai tirar a dúvida ali de quem estão ou não vivendo em consonância com a palavra de Deus. Pastores, precisam a gente pegar no pé, sim. São membros da igreja, nossa responsabilidade é pegar no pé dessas pessoas, sim, é ensiná-las, se não estão condizendo, não vão ter oportunidade na igreja, para a gente poder mudar isso. Em 2025 temos que mudar essa imagem que a igreja está pintando aí. É uma minoria, mas infelizmente todos nós estamos pagando por isso, né? Todo mundo paga por isso. Aí quando alguém entra na igreja e vê uma coisa diferente, vê um pastor mais rígido, né? Vê um pastor que pega mais junto, um pastor que fica mais próximo, um pastor que não vai aceitar determinadas coisas acontecerem, algumas postagens, né? Eu sou assim, irmãos. Eu acompanho qualquer postagem, né? Se alguém fez alguma postagem, eu vou ficar de olho nessa pessoa, né? Pela postagem você vê que a pessoa não está bem espiritualmente, né? Então nós como pastores nós temos que fazer esse acompanhamento, acompanhar tudo que for preciso, olhar de perto, pedir a visão de Deus a cada dia, a sabedoria, o discernimento de Deus, para nós mudarmos esse mundo. Aqui em Lucas 19, que é o Leia, né? Ele está sugerindo aqui que leamos Lucas 19, versículo 1 a 10, que é a história de Zaqueu, né? E examine, ele estava falando, olha, ler a carta de Tiago 4,4 para ver o fruto da amizade com o mundo. Né? Vamos então ler capítulo 4, versículo 4 de Tiago, para podermos ver aqui o fruto da amizade com o mundo. Em Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13, é para ver como Jesus respondeu aos fariseus que desprezavam os pecadores. Então você pode ler lá
É Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. Na consideração, o que eu considero é mais perigoso estar muito perto ou muito longe do mundo? O que é mais perigoso? Bom, posso adiantar que nenhum dos dois. Não tem que ficar nem longe e nem perto. Não deva participar do mundo. É exatamente isso. Como podemos evitar o orgulho espiritual que resulta em hostilidade aos não cristãos? É simples. Viver uma vida dentro do Evangelho. Procurar viver o Evangelho, estudar o Evangelho, que é a coisa mais simples para você conseguir resolver esse problema de orgulho aí, ok? Deus te abençoe. Então é assim, eu estou aqui para poder lidar com uma direção a 2025, que seja de bênção para a sua vida, de salvação, de libertação, de quebrantamento para nós a cada dia. Deus abençoe. Até amanhã, com mais os nossos 365 dias andando com Deus.